O Dudu ainda não saiu do Palmeiras, tá? Mas hoje a gente teve várias notícias atrelando o nome dele de novo ao Cruzeiro sobre aquela negociação que não deu certo na janela de meio de ano. Mas em si, eu não vim aqui falar exatamente sobre o interesse do Cruzeiro. Eu vim aqui falar sobre a saída mesmo dele que pode acontecer em 2025. Seja para o Cruzeiro, seja para qualquer outro time. Por quê? Porque eu percebo que ele já está queimado com a diretoria do Palmeiras, com a comissão técnica do Palmeiras, tá? Ele não é um jogador que vem sendo utilizado de jeito nenhum. Na verdade, a gente vê que ele quase não entra nos jogos. Muitos jogadores assim abaixo do nível entram, mas ele não entra praticamente, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco da história dele aqui no Palmeiras, começando pelo atual, tá? Atualmente ele é um jogador com 32 anos, 4 milhões de euros de valor de mercado. Ele tem contrato até o início de 2026, tá? Já 30 de 1 de 2026, ou seja, só tem contrato por mais um ano. Ele, nesse Campeonato Brasileiro de 30 jogos possíveis, ele só jogou 12 e sempre saindo do banco, dificilmente jogando como titular, não fez nenhum gol e nenhuma assistência. Ele voltou ao Palmeiras, tá, em 2021, tá? Como começou a carreira dele? Ele foi pro Cruzeiro, foi revelado pelo Cruzeiro, depois ele foi vendido pro Dinamo de Kiev por 5 milhões de euros, se eu não me engano. Vamos ver aqui um pouco mais abaixo de 5 milhões de euros. Passou 3 anos, do Dinamo de Kiev ele foi emprestado ao Grêmio, aí depois foi devolvido ao Dinamo de Kiev. Aí o Dinamo de Kiev vendeu o Dudu ao Palmeiras, e aí começou a história dele, tá? Que contou com simplesmente 4 campeonatos brasileiros, duas Copas do Brasil e 2 Copa Libertadores da América, tá? É um jogador que ganhou 8 títulos dos mais importantes do continente, tá? Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Ele simplesmente zerou o game do Palmeiras. Mas o que que acontece? Ele foi emprestado ao Aldo Rio por esse valor exorbitante aqui, que eu realmente não sei como isso aconteceu, tá? 7 milhões de euros de valor de empréstimo. Aí ele voltou em 2021 ao Palmeiras. E ele participou da campanha que o Palmeiras ele foi campeão da Libertadores de 21 e de 22 também. Praticamente no mesmo ano, não, 20 e 21, porque 22 foi o Flamengo e 23 foi o Fluminense. Isso. Foi praticamente as duas Libertadores no mesmo ano, tá? E o que que acontece com o Dudu? Por mais que ele tenha todos esses títulos, ele tenha essa carreira espetacular no Palmeiras. Eu tô pegando essa matéria aqui da CNN só para usar de exemplo, mas se vocês não se lembram, ou é muito difícil não se lembrar, no meio dessa temporada o Dudu ele fechou com o Cruzeiro, tá? Ele fechou com o Cruzeiro, foi uma notícia muito negociada, tá? Vou até pensar aqui, Cruzeiro fecha com Dudu. Não aparece aqui, tá? Mas vamos ver rolar um pouco mais para baixo para ver se aparece a matéria. Tá aí. O Cruzeiro anunciou que tem acordo para a contratação do atacante Dudu do Palmeiras, de acordo com o clube, jogador de 32 anos, tá? Vamos terminar aqui. 32 anos, chega de forma definitiva e é aguardado próxima semana para passar por exames médicos. Essa notícia, que é do dia 15 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, que é do dia 15 de junho desse ano, tá? 4 meses. Pô, pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo de surpresa. O Cruzeiro ele tinha oferecido 5 anos de contrato, o que é muito, ele ia se aposentar com 37 anos no Cruzeiro. E aumento salarial de 300 mil reais, ou seja, ele ganha 2,1 milhões de reais lá no Palmeiras e vai ganhar 2,400, ou seja, é muito dinheiro, tá? E fechou, tá? O GE postou isso aqui, o GE é um portal sério. Cruzeiro anunciou acordo com o Dudu. E depois disso, que foi o que aconteceu? O Dudu falou que não ia, que queria retomar a carreira dele no Palmeiras, estava se recuperando de lesão, tá? E foi nesse momento que o Dudu ele estava quase voltando aos gramados, tá? Depois de uma lesão sofrida no ligamento do joelho. E depois desse lance, dessa negociação fracassada, nunca mais o Dudu ele sequer pisou como jogador do Palmeiras, tá? Ele pode ter sim jogado alguns minutos, mas ele nunca voltou a ser jogador do Palmeiras mesmo. Porque o sentimento que ficou foi que o Dudu ele desprezou o Palmeiras, não queria mais ser jogador do Palmeiras, queria ir pro Cruzeiro, um novo desafio, como foi muito noticiado na época, mas não. Ele foi praticamente queimado na diretoria do Palmeiras e com o treinador Abel Ferreira, que ele não coloca, tá? Se ele não tivesse queimado com o Abel Ferreira, provavelmente ele tava jogando até agora, tá? Tava jogando meio jogo, tava jogando um jogo sim, jogo não, jogo sim, jogo não, jogo sim, não, não, por aí vai. Mas ele praticamente não joga. Não joga. Como eu mostrei pra vocês no Transfer Market. Ele jogou 12 jogos, nenhum como titular de 30 possíveis. Ele praticamente não entra. Quem entra mais é o Rony.
o Estevão, o Maurício, o Felipe Anderson, e ainda foi contratado o Bruno Rodrigues, se eu não me engano, que se lesionou bem no começo do ano. Ou seja, não tem absolutamente nenhum motivo assim que não seja o fato do Abel Ferreira, o Dudu ter se queimado com o Abel Ferreira, com a diretoria do Palmeiras, tá? E ele também se queimou um pouco com o Cruzeiro. E essas notícias que estão aparecendo aqui, eu acho que é muito caça-clique também. Pode ter uma negociação do Dudu com o Cruzeiro nesse momento, mas deve ser bem embrionária ainda, tá? Ainda mais porque eles já tinham fechado a coisa no meio do ano, acabou tudo, tá? E você renegociar uma contratação dessa depois de um jogador fazer isso com o seu time é muito humilhação, deve ser muito vergonhoso você negociar de novo com um jogador que disse sim, depois disse não, depois disse talvez, e agora tá negociando de novo, tá? É muito difícil a gente acreditar em todo tipo de negociação que sai nos jornais, principalmente porque tem algumas que são muito caça-níquel, tá? Mas a minha opinião é a seguinte: o ciclo do Dudu, ele se encerrou no Palmeiras, tá? Ele se encerrou. Ele está lá no Palmeiras ainda, cumprindo tabela, mas a partir de 2025 ele vai sair do Palmeiras. Não tem a menor condição dele ficar num time onde ele é totalmente queimado com a comissão técnica. E, e também porque deve ser desejo do jogador sair, tá? Tentar uma coisa nova. Já era desejo dele, se eu não me engano, né? Porque a gente sempre pode estar enganado. No meio do ano, quando ele fechou com o Cruzeiro. Aí depois ele disse não. Ele também é um jogador que não se decide, tá? Decidiu ficar, agora não tá jogando, aí depois quer voltar pro Cruzeiro. É muito complicada essa situação do Dudu. No mais, é isso que eu tinha pra falar mesmo. A situação do Dudu é realmente muito complicada. Idas e vindas e por aí vai. Mas eu vou acompanhar essa história e trazer o decorrer dessa história aqui pra vocês, tá? Então, torcedor do Palmeiras ou um torcedor aleatório, pode botar aqui na aba de comentários o seu comentário, o que você tá achando de toda essa situação, tá? Se você gostou do vídeo, considere se deixar o like. E se você gostou de outros vídeos do canal, considere se inscrever. Foi esse o vídeo, tá? Tchau!